Boa noite. Eu sou a aluna Kevin Cristina e, juntamente com a Maria Eduarda, nós vamos apresentar hoje sobre o artigo intitulado Status Atual e Perspectivas Futuras para o Desenvolvimento de Vacinas contra o Abuso de Substâncias. O artigo ele é uma revisão que discute vacinas para o tratamento de transtornos por uso de substâncias. A ferramenta de pesquisa utilizada foi o PubMed, onde os autores pesquisaram ensaios clínicos e pré-clínicos de vacinas em humanos para tratamento de nicotina, cocaína, metanfetamina e transtornos por uso de opioides. Além disso, eles buscaram também estratégias de desenvolvimentos recentes para o aumento da resposta imunológica por meio da alteração de moléculas conjugadas e adjuvantes. Apesar de décadas de avanços no desenvolvimento de farmacoterapêuticos seguros e eficazes para o tratamento de transtornos por uso dessas substâncias, essas condições elas continuam sendo uma grande ameaça à saúde pública e ao bem-estar econômico em todo o mundo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas, de drogas e Saúde, em 2015, aproximadamente 20,8 milhões de pessoas com 12 anos ou mais tiveram transtornos por uso de substâncias relacionadas ao uso de álcool ou drogas ilícitas. No mesmo ano, 21,7 milhões de pessoas com 12 anos ou mais precisaram de tratamento para o uso dessas substâncias. Então, com a mudança pragmática da conceituação de drogas como toxinas, abriu muitas portas para novas abordagens em farmacoterapia para transtornos por uso de substâncias, especificamente no que diz respeito aos métodos imunológicos. Essas estratégias incluem imunização ativa com vacinas, imunização passiva com anticorpos monoclonais, antifármacos, que é o que é o MAB, enzimas metabólicas cataliticamente eficientes e transferência gênica de proteínas antidrogas, incluindo a MAB e enzimas. Então, a principal estratégia no desenvolvimento das vacinas terapêuticas é induzir a ativação de células B dependentes de células T, que vai levar à produção de células policlonais específicas para drogas de anticorpos. Então, qual é a ideia principal de algumas vacinas? A nicotina, por exemplo, as moléculas das drogas, elas são pequenas, diferente do anticorpo, que é uma molécula um pouco maior. Então, o anticorpo ele não consegue ultrapassar a barreira hematocefálica do cérebro. Então, a vacina, eles vão ligar em um composto, que vai ser o composto anticorpo droga, né, no caso aqui que a gente está dando exemplo da nicotina, e aí, como essa molécula vai estar ligada a uma molécula maior, ela não vai conseguir ultrapassar a barreira hematocefálica e fazer todo o efeito. Então, as vacinas e outras terapias imunológicas para o transtorno de uso de substâncias, elas exercem seus efeitos por mecanismos farmacocinéticos, que é a ligação ou a degradação da droga livre. Vacinas conjugadas com fármaco têm se mostrado capazes de reduzir as respostas fisiológicas e comportamentais às suas moléculas-alvos quando testado em modelos animais. Então, agora a gente vai falar sobre as vacinas para transtornos por uso de substâncias, especificamente sobre algumas. Primeiro, sobre a nicotina. O uso de tabaco, ele é a principal causa de doenças evitáveis e morte em todo o mundo. A gente sabe que o nível de pessoas que fazem uso de tabaco de todas as formas, cigarro, atualmente tem o narguilé e tudo mais, masca-fumo também, é muito alto. Então, ele também é um tipo de morte evitável. Então, entre as vacinas da nicotina, de proteínas conjugadas de primeira geração, nós temos a Nicovax, que demonstrou resultados promissores em um ensaio clínico. Então, a dose mais alta da vacina, ela produziu títulos de anticorpos anti-nicotina mais altos e foi associada a taxas de abstinência significativamente mais altas em comparação com o placebo. Alguns fármacos que foram aprovados pelo FDA para parar de fumar usam-se a terapia de reposição de nicotina, como a bupropiona e a vareniclina. Desculpa. Então, como que acontece a ação da Nicovax? A nicotina, ela se espalha através do corpo, quando ela é ingerida. Quando ela é absorvida, ela se espalha através do corpo. E aí ela vai entrar nos capilares externos e vai atravessar a barreira hematoencefálica. Então, essa nicotina, ela vai se ligar aos receptores nas células cerebrais e induzir a liberação de neurotransmissores que vão levar ao vício. A Nicovax, ela é criada a partir de um revestimento de uma proteína transportadora com moléculas de nicotina, que é usando ligantes químicos. A vacina, ela é processada, aí a vacina é aplicada, e aí ela vai ser processada nos nódulos linfáticos que vão produzir os anticorpos contra a nicotina. E aí vai acontecer aquilo que a gente falou um pouco mais atrás. O complexo nicotina com o anticorpo não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica e vai impedir que a nicotina tenha ação no cérebro. Mas, infelizmente, em um ensaio clínico na fase 3, essa vacina ela falhou em demonstrar eficácia em uma redução ao placebo para diminuir o tabagismo. Uma nova abordagem para o projeto de vacinas contra a nicotina tem sido o desenvolvimento de vacinas baseadas em nanopartículas também. Então, estudos pré-clínicos avaliaram o aumento da vacinação anti-nicotina com a imunização passiva usando anticorpos monoclonais, enquanto a terapia combinada superou qualquer intervenção sozinha da redução dos efeitos comportamentais da nicotina. E essa abordagem pode ser limitada por considerações práticas na tradução de um modelo clinicamente viável. E agora, falando rapidamente um pouco sobre a nicotina. Ou nicotina não, desculpa, a nicotina a gente acabou de falar, sobre a cocaína. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, eles estimam que a prevalência anual mundial do uso de cocaína esteja entre 0,3% a 0,4% da população de 15 a 64 anos, o que significa aproximadamente 18,8 milhões de usuários dessa droga. Então, até o momento, apenas uma vacina contra a cocaína anticocaína completou os ensaios clínicos, e ela é a vacina TACD, que ela é composta de succinil, cocaína, no sistema nervoso central, conjugada à toxina B da cólera.
Mas, embora essa vacina tenha mostrado resultados promissores naqueles que alcançaram uma alta resposta de anticorpos, a consistência na imunogenicidade entre os indivíduos permaneceu um problema. Então, uma vacina contra a cocaína, utilizando adenovírus interrompido como portador, avançou também para ensaios clínicos, como um estudo da fase 1 em andamento. A vacina, uma segunda vacina também que está sendo produzida, é a vacina DA-D5-GNE, que consiste em um apteno de cocaína de terceira geração, que ele é conjugado a proteínas do capsídeo do adenovírus com serótipo 5 deficiente para replicação interrompida. Então, aqui é uma tabela demonstrando a descrição de algumas vacinas que já foram descritas na literatura. As vacinas para nicotina, a gente tem a Nicvax, que foi falada agora, a NIC-002, a Nixine, TA-NIC, NIC-7001 e a CEL-068. Os resultados de cada uma está aqui no final da tabela, mas infelizmente essas duas últimas não foram reportadas nenhum resultado. Já as vacinas para cocaína, anticocaína, existe a descrição só de duas, que é a TACD e a DA-D5-GNE. Mas, infelizmente, a TACD, ela está parada no momento, mas, em contrapartida, a DA-D5-GNE, ela está em progresso. Agora a gente vai falar um pouco, nós vamos mostrar um vídeo que nós encontramos que é bem interessante, onde demonstra como é a ação dessa vacina. Existem poucos tratamentos específicos para a dependência de cocaína, tanto é que a questão da dependência do crack e da cocaína são um grave problema de saúde pública no Brasil. Se a gente dispusesse de mais uma ferramenta nesse arsenal terapêutico, seria importante, né, para ajudar. Hoje, no Brasil, a gente tem uma prevalência de dependência de cocaína que gira em torno de 1% da população, então é uma doença que precisa de novos tratamentos. A vacina antidependência, ou vacina antidependência, no nosso caso a cocaína, né, é um tratamento imunobiológico que é utilizado para induzir a produção de anticorpos contra a droga em questão, né, pelo próprio corpo. Né? Então, uma vez que a pessoa recebe a vacina, o corpo dele produz anticorpos, esses anticorpos bloqueiam a passagem da droga dentro do cérebro, né? E isso a droga não consegue agir. No longo prazo, a pessoa não tendo o efeito da droga, ele tende a abandonar o uso daquela droga. Agora, falando um pouco sobre a metanfetamina. Também ela é um problema de saúde pública. Nos Estados Unidos, em 2015, aproximadamente 897 mil pessoas com 12 anos ou mais eram usuários de metanfetamina. Atualmente, não existem farmacoterapias eficazes para essa desordem do uso dessa metanfetamina. E apesar de nenhuma vacina contra essa ter avançado para ensaios clínicos, um anticorpo monoclonal anti-MA, que é a antimetanfetamina, quimérico, ele demonstrou segurança e tolerabilidade em humanos em um estudo de fase 1. Então, a administração desses anticorpos monoclonais, ele pode revelar um tratamento útil em situações como sobredosagem, por exemplo. No entanto, o uso a longo prazo, ele pode ser limitado por conta da menor duração de ação e aumento do custo também em relação à imunização ativa com as vacinas. Em relação aos opioides, o uso indevido desses prescritos nos Estados Unidos, eles também têm crescido a uma taxa alarmante. Ocorreu, então, a quadruplicação das mortes por overdose envolvendo esses medicamentos, desde 1999. Além disso, aqueles que fazem mau uso desses medicamentos, eles podem frequentemente fazer a transição para o uso de heroína. Então, existem muitas dificuldades para o desenvolvimento de vacinas contra a heroína e esses opioides, como a existência de um ou mais metabólitos ativos para a maioria dos opioides, o fato dos usuários de opioides eles poderem alternar entre vários opioides, se aquela droga de escolha ela não estiver disponível, e também por conta da utilização de certos opioides para usos médicos legítimos, que é o caso da analgesia. Nesse caso, então, nenhuma vacina para o uso desses transtornos do uso de opioides avançou para ensaios clínicos. Em relação aos estudos pré-clínicos, várias vacinas contra a heroína e esses opioides, elas mostraram eficácia na atenuação de comportamentos relacionados ao vício em animais experimentais. Então, relativamente, menos estudos examinaram os efeitos da vacina nos opioides e metabólitos no soro e no cérebro. Isso ocorreu por conta da dificuldade de se medir com precisão os níveis dos compostos, como a heroína e seu metabólito 6-acetilmorfina, que são instáveis no soro por conta do pH e da atividade da colinesterase. Então, a vacina estudada até o momento, em relação aos efeitos da farmacotécnica dos opioides, foi a GLI-4-OKLH, que demonstrou produzir anticorpos que vão se ligar à heroína, bem como aos seus metabólitos, a 6-AM e a morfina. Então, os usuários, eles possuem a capacidade de superar os efeitos da vacina por meio de doses aumentadas da droga, de abuso, e as vacinas opioides, elas são provavelmente mais adequadas para a prevenção da recaída, ao invés do uso quando ocorre a abstinência. Então, como observado, as vacinas para transtorno do uso de opioides, elas devem enfrentar não apenas o desafio de gerar anticorpos específicos para aqueles metabólitos ativos, mas também para aquele composto original. E também responder, então, pela tendência dos usuários de alternar, então, entre os vários opioides que estão disponíveis, então, através da indústria farmacêutica. Embora tenha havido, então, um progresso no desenvolvimento dessas vacinas relacionadas a esses transtornos de substâncias, vários desafios, eles ainda permanecem, como é o caso da demora nas descobertas pré-clínicas, na fase dos testes clínicos e também na introdução de um promissor candidato aí no mercado comercial. Além disso, as vacinas, elas precisam ser administradas repetidas vezes para atingir e manter uma resposta imunológica, que seja capaz, então, de bloquear o uso da droga. Além disso, os estudos de pesquisa, eles ainda precisam considerar pessoas com sistema imunológico comprometido ou que respondam menos às vacinas, como são os casos dos
de pessoas que tenham doenças médicas ou que tenham também o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, visto então que é comum entre os usuários de drogas. Além disso, o ônus financeiro, ele também está associado ao desenvolvimento das vacinas e deve ser levado em consideração, porque existe toda uma questão financeira aí por trás desses testes. Novas abordagens, então, que alterem a composição química da vacina, elas podem servir para aumentar a resposta dos anticorpos em pessoas que possuem esses transtornos. Além disso, as vacinas, elas têm para transtornos relacionados a substâncias, eles têm um potencial significativo como medicamentos para auxiliar no início da abstinência. No entanto, o seu uso para reduzir o risco de recaída em pessoas que já estabeleceram a abstinência, ele também apresenta uma área de importância que deve, então, ser estudada. Alguns pontos importantes, então, que devem ser destacados é que a eficácia da vacina contra a nicotina, que já foi mencionado, de primeira geração em ensaios clínicos, elas têm sido limitadas por conta de respostas subótimas de anticorpos. Então, uma inovação com a introdução de vacinas baseadas em nanopartículas para aumentar a imunogenicidade e o uso de vacinas multivalentes para reduzir a variabilidade de não respondedores, eles podem ser utilizados. Além disso, as vacinas que são destinadas a tratar o transtorno por uso de cocaína, elas podem funcionar melhor quando com componente para prevenção da recaída, em vez de um agente para o início da abstinência. Então, um desafio particular seria a necessidade dessas vacinas se ligarem ao composto original e aos seus metabólitos ativos. Então, com o desenvolvimento de novas combinações de proteínas transportadoras, adjuvantes e também o uso de vacinas multivalentes, é possível uma melhora observável na eficácia dessas vacinas quando ocorre o aumento na imunogenicidade para vacinas em relação a esses transtornos. Então, seriam utilizados em coadministração agentes imunomoduladores, como tucaresol, ou enzimas degradantes, que sejam mediados por vetores virais, que podem, então, aumentar ainda mais os efeitos da vacina, sugerindo, então, um papel para a combinação de abordagens terapêuticas. E um outro artigo aqui que a gente trouxe, intitulado Imunização contra o Abuso de Drogas, a gente quis demonstrar aqui algumas vantagens e desvantagens que os autores eles observaram em relação ao uso dessa imunização ativa, que é a vacina. Então, algumas vantagens é não requerer administração diária, podendo então ser usada periodicamente, a cada 2, 3 meses, por exemplo. Elas também não agem diretamente no sistema nervoso central, então elas podem ser usadas juntamente com outros medicamentos, como antidepressivos, sem interferir na ação desses. E elas também são mais toleráveis do que as medicações usadas atualmente, resultando então numa menor desistência do tratamento. No entanto, também tem algumas desvantagens, pois essas vacinas, elas não bloqueiam os efeitos da droga em todas as circunstâncias, então, dependendo do modo de uso, como na inalação, por exemplo, os anticorpos, eles não têm tempo para agir. Além disso, os pacientes, eles podem evitar os efeitos da vacina fazendo uso de outras drogas, ou de combinação delas, por exemplo, e isso se deve à autoespecificidade das vacinas, que agem sobre apenas uma determinada droga. E também no caso onde essas vacinas, elas não podem ser usadas em pacientes imunodeficientes, aidéticos, por exemplo, por não possuírem um sistema imunológico apto para produzir anticorpos. As nossas referências, e obrigada.